O desprezo nos olhos da cliente era tão palpável quanto o aroma de café no elegante Café Lumière. Sentada sozinha em uma mesa de canto, uma menina de cerca de 10 anos tateava a mesa, procurando o cardápio em braille, que deveria estar ali. Mas não estava. Seus olhos, permanentemente cobertos por óculos escuros, não revelavam um medo crescente em seu coração, enquanto sussurrava repetidamente: "Mamãe, volte logo. Mamãe, volte logo." Jade Robinson observava a cena enquanto limpava o balcão. A garçonete de 26 anos conhecia bem esse tipo de situação. Pessoas privilegiadas que simplesmente esqueciam suas dependências por muito tempo. Havia algo diferente naquela menina. Porém, sua postura ereta e roupas impecáveis contrastavam com um tremor sutil em suas mãos. Alguém já atendeu a mesa? 7? Jade perguntou a Kevin, o gerente, que digitava furiosamente no celular. Clientes, latrina ventilada melhorada, esperam a senhora Benner voltar. Ele respondeu sem levantar os olhos. Ela é insuportavelmente exigente sobre quem serve sua filha. Senhora Bennett? Victoria Bennett, a CEO da Bennett Technologies, cujo rosto estampava capas de revistas de negócios, e cuja perfeição era lendária. Ninguém contrariava Victoria Bennett e mantinha o emprego. Já se passaram 20 minutos, Jade insistiu. Menina parece assustada. Kevin finalmente levantou os olhos, irritação evidente. Jade, preciso mesmo lembrá-la de que você está em período de experiência? Não complique minha vida. Naquele momento, a menina derrubou acidentalmente o arranjo de flores da mesa. Água se espalhou por toda parte, encharcando seu vestido. Seus lábios tremeram enquanto tentava desesperadamente limpar a bagunça com guardanapos. Incapaz de ver o que estava fazendo, Jade não hesitou. Ignorando Kevin, ela atravessou o salão com passos determinados, sentindo os olhares dos outros clientes perfurando suas costas. "Olá, querida", ela disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da menina. "Estou aqui para ajudar. Meu nome é Jade." A menina congelou. "Onde está minha mãe?" "Ela ainda não voltou. Sou garçonete aqui. Posso ajudá-la a limpar isso, e talvez trazer algo enquanto você espera?" A tensão nos ombros da menina diminuiu ligeiramente. "Eu sou Clara. Derrubei as flores. Mamãe vai ficar brava." Jade rapidamente absorveu a água com um pano. "Acidentes acontecem. Você nem consegue ver mais nada." "Você está mentindo", Clara respondeu com um sorriso tímido. "Não. Posso ver, mas sei quando adultos mentem para me fazer sentir melhor." Jade riu, surpresa com a perspicácia da menina. "Menina esperta. Tudo bem, tem uma manchinha pequena, mas nada sério. Você está com fome?" Clara hesitou. Mamãe disse para não pedir nada até ela voltar. E quando ela saiu? Quando o relógio disse 3:30. Jade verificou seu relógio. Quase 5 horas. A indignação cresceu em seu peito. "Que tal um chocolate quente enquanto você espera?" "Prometo que não vou contar." O sorriso que iluminou o rosto de Clara valeu o risco. Jade trouxe não apenas chocolate quente, mas também um sanduíche e biscoitos. Ela explicou cada utensílio da mesa, guiando gentilmente as mãos da menina. "Você descreve as coisas de forma diferente", Clara comentou entre mordidas. "Os outros falam como se eu fosse estúpida." "Meu irmão mais novo é cego", Jade explicou. "Sei como é importante ser tratada como pessoa, não como uma deficiência." Por 15 minutos, Jade sentou com Clara, ouvindo sobre seus livros favoritos. Em braille, sua paixão por música. A menina se transformou completamente, de assustada e solitária para animada e brilhante. O que nenhuma das duas notou foi o Mercedes preto que parou em frente ao café. Victoria Bennett, CEO da Bennett Technologies, e uma das mulheres mais poderosas do país, observava a cena pela janela com uma expressão enigmática. Seus olhos calculistas não perderam um único detalhe da interação entre a garçonete e sua filha. "Senhora?" seu motorista perguntou. "Gostaria que eu a acompanhasse?" "Não, espere aqui", ela ordenou, seus olhos fixos na garçonete, que agora fazia Clara rir com uma história. Quando Victoria finalmente entrou no café, Kevin praticamente correu em sua direção, desculpas se derramando. Ela o ignorou completamente, caminhando diretamente para a mesa onde Jade agora se despedia de Clara. "Jade Robinson, certo?" Victoria perguntou, sua voz fria e controlada. O sangue de Jade congelou.
Como essa mulher sabia seu nome? Sim, senhora. Vejo que se deu a liberdade de alimentar minha filha. Mamãe, Clara exclamou. Jade foi tão gentil. Ela me contou sobre constelações que podemos sentir em vez de ver. Victoria olhou para o prato vazio, o chocolate, os biscoitos meio comidos. Seu rosto não revelava nada. Quanto devo a você pela refeição? Ela perguntou, abrindo sua bolsa de grife. Nada, Jade respondeu, sua voz firme. Foi por conta da casa. Um silêncio tenso se instalou no café. O lugar inteiro parecia prender a respiração. Está bem, Victoria finalmente disse, pegando a mão de Clara. Vamos, querida. Enquanto saíam, Jade ouviu Clara perguntar, podemos voltar amanhã? Jade prometeu me ensinar a diferença entre cappuccino e macchiato pelo cheiro. Kevin se aproximou. Imediatamente, no meu escritório, agora. Jade sabia que havia acabado de perder seu emprego. O que ela não sabia era que lá fora, Victoria Bennett estava digitando uma mensagem para sua assistente pessoal. Quero tudo sobre Jade Robinson até amanhã de manhã. No mundo dos ricos e poderosos, tudo significava exatamente isso. Cada detalhe, cada sonho não realizado, cada luta silenciosa. E Victoria Bennett sempre conseguia o que queria. A chuva batia na janela do pequeno apartamento de Jade, enquanto ela encarava sua carta de demissão do Café Lumiere. Ao lado, um aviso de despejo e contas em atraso completavam o quadro sombrio. Seu celular tocou. Era Daniel, seu irmão de 16 anos, cego desde os 5 anos por meningite maltratada. Não desista, sua voz soava reconfortante. Você sempre disse que tudo acontece por uma razão. Perdi meu emprego por ajudar uma criança, Daniel. Que razão poderia haver para isso? O interfone interrompeu. Uma voz profissional e fria anunciou, STA. Robinson? Sou Margaret Chan, assistente jurídica da Bennett Technologies. A senhora Bennett solicita sua presença para uma reunião às 9 horas. 45 minutos depois, Jade atravessava o imponente saguão da Bennett Technologies em seu melhor vestido de brechó. O contraste entre ela e os executivos de ternos caros era gritante. Na sala de conferências do 45º andar, Victoria Bennett contemplava a cidade como uma rainha observando seu reino. Sem se virar, ela acenou para uma cadeira. Ontem, você serviu minha filha quando especificamente pedi para esperar meu retorno. Victoria começou, sua voz calculadamente neutra. Ela estava com fome. Jade respondeu simplesmente. Victoria finalmente se virou para encará-la. Você sabe por que deixei Clara sozinha por quase 2 horas? A pergunta pegou Jade de surpresa. Não, senhora. Para ver quem anotaria. Um experimento social. 17 pessoas passaram por aquela mesa. Funcionários, clientes, o gerente. Ninguém parou, exceto você. Jade sentiu a indignação crescer. Você testou pessoas usando sua própria filha? Um leve sorriso cruzou o rosto de Victoria. Clara sabia. É um jogo que jogamos. Margaret colocou uma pasta na frente de Jade. Dentro havia um cheque por demissão indevida com mais zeros do que Jade jamais havia visto. Não estou à venda. Jade empurrou a pasta de volta. Victoria ergueu uma sobrancelha, genuinamente surpresa. Todo mundo tem um preço. Eu não. E usar sua filha cega como isca para testar a humanidade é nojento. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Margaret parecia estar prestes a desmaiar. Ninguém falava assim com Victoria Bennett. Interessante, Victoria finalmente respondeu. Clara perguntou sobre você. Ela não faz isso. Bem, normalmente não. Pela primeira vez, Jade vislumbrou algo além da máscara fria. Uma mãe genuinamente intrigada. Tenho uma proposta diferente. Victoria deslizou outra pasta pela mesa. Clara, precisa de uma acompanhante. O salário é significativo. O valor mencionado fez o coração de Jade acelerar. 10 vezes o que ela ganhava no café. Por que eu? Ela perguntou desconfiada. Minha filha tem um ouvido perfeito para a falsidade. Você é autêntica. Victoria gesticulou, e Margaret apresentou outra pasta. Seu histórico é impressionante. Abandonou a faculdade para cuidar do irmão. 3 empregos para mantê-lo em uma escola especializada. Jade sentiu um arrepio. Como conseguiu essas informações? Victoria ignorou a pergunta. Tenho recursos. Sei que seu irmão é um pianista prodígio. A Academia Wellington seria perfeita para ele.
a escola de música mais prestigiosa do país, e absolutamente fora do alcance de alguém como Daniel. Isso é chantagem emocional, Jade disse, controlando sua raiva. Isso são negócios, Victoria corrigiu. Estou oferecendo oportunidades para vocês dois. No caminho de volta, Jade recebeu um telefonema. A Academia Wellington queria agendar uma audição. Para Daniel, Victoria não havia perdido tempo. Naquela noite, Jade pesquisou obsessivamente sobre Victoria Bennett, descobrindo coisas perturbadoras, ex-funcionários que desapareceram profissionalmente, rivais enfrentando escândalos coincidentes, uma ex-babá, que havia processado Victoria por intimidação, apenas para misteriosamente retirar o processo. Mas então Jade encontrou outra coisa. Reportagens sobre o acidente que havia cegado Clara 5 anos antes. Victoria estava dirigindo, possivelmente distraída por mensagens de texto. Depois, a história simplesmente desapareceu da mídia. No dia seguinte, quando Daniel tocou piano na Academia Wellington, trazendo lágrimas aos olhos do professor, Jade tomou sua decisão. Ela entraria no mundo de Victoria Bennett não apenas por seu irmão, mas também por Clara, uma menina brilhante presa em uma gaiola dourada com uma mãe que a usava como peão em jogos de poder. O que Victoria não percebia era que Jade não era apenas uma garçonete desesperada. Ela era uma mulher que havia passado anos estudando comportamento humano antes de abandonar a psicologia. Alguém treinada para ver além das máscaras. Enquanto assinava o contrato no escritório de Victoria com um sorriso educado, Jade já estava formulando seu próprio plano. Porque se a poderosa Victoria Bennett acreditava que poderia comprá-la e controlá-la, estava prestes a aprender uma lição importante. Nem todo mundo tem preço, e subestimar pessoas comuns pode ser o maior erro que alguém com poder ilimitado pode cometer. O que Victoria não podia imaginar era que, ao abrir as portas de seu império para Jade, ela estava permitindo que uma verdadeira especialista em pessoas cruzasse seu caminho. Conforme os dias passavam, os segredos cuidadosamente enterrados da família Bennett começariam a emergir das sombras, e o equilíbrio de poder entre elas mudaria de maneiras que a bilionária jamais poderia antecipar. 3 meses haviam se passado, desde que Jade entrara na vida dos Bennett. A mansão antes intimidante agora parecia quase familiar. Clara estava florescendo sob seus cuidados, revelando uma inteligência e curiosidade que haviam sido sufocadas por anos de superproteção. As estrelas devem ser como música que não conseguimos ouvir, Clara explicou, enquanto seus dedos traçavam um livro de astronomia em braille. Sentimos que elas estão lá mesmo quando não podemos vê-las. Victoria observava à distância, seu olhar impenetrável. Clara nunca falou tanto, ela comentou depois. O que você fez com ela? Nada de especial. Eu apenas a trato como uma pessoa, não como uma deficiência. Na manhã seguinte, enquanto organizava os livros de Clara, Jade encontrou uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro havia um diário e um pendrive. É o diário da mamãe, explicou Clara quando sentiu Jade paralisar. Trevor me ajudou a escondê-lo. Trevor Bennett, irmão de Victoria, raramente mencionado. Naquela noite, depois que Clara adormeceu, Jade inseriu o pendrive em seu laptop. O conteúdo a deixou atônita. Fotos de Victoria sorrindo, algo que Jade nunca havia presenciado. Vídeos de Clara com a visão ainda intacta e manchetes que nunca chegaram aos jornais. CEO da Bennett Technologies investigado por dirigir sob influência de álcool. Filha de Victoria Bennett pode perder a visão permanentemente. Um e-mail de Trevor para Victoria, datado de uma semana após o acidente, confirmou o pior. Vic, os advogados conseguiram suprimir a história. O juiz selou os registros. O motorista do outro carro aceitou o acordo. Clara merece saber a verdade algum dia. Victoria não apenas havia causado o acidente, ela havia usado seu poder e dinheiro para encobri-lo. Na manhã seguinte, Victoria anunciou: tenho uma reunião com a Fundação para Crianças com Deficiência Visual. Clara vai comigo. Algo em sua voz alertou Jade. Após algumas pesquisas, ela descobriu que nenhuma reunião havia sido agendada. Por instinto, ela colocou um pequeno dispositivo de rastreamento na mochila de Clara. 3 horas depois, o rastreador mostrava uma localização remota a 100 quilômetros da cidade. Jade ligou para seu único aliado possível, Trevor Bennett.
Victoria cancelou os tratamentos experimentais de Clara nos últimos 5 anos, revelou Trevor quando ela o encontrou, procedimentos que poderiam ter restaurado parte da visão dela. Por quê? Perguntou Jade, horrorizada. Culpa. Controle. Victoria acredita que se Clara recuperar a visão, ela verá sua mãe pelo que ela realmente é, a pessoa responsável por sua cegueira. O GPS os guiou até uma clínica isolada. Através da janela, eles viram Victoria discutindo com um médico enquanto Clara esperava, confusa, em uma sala de exames. Ela repete os exames 2 vezes por ano para garantir que Clara permaneça cega, explicou Trevor. Ela contrata especialistas para confirmar que não há esperança, mesmo quando há. Clara virou a cabeça em direção a eles, como se pudesse sentir sua presença. Chega, declarou Jade, determinada. Clara merece a verdade. Quando entraram, Victoria empalideceu. O que vocês estão fazendo aqui? Acabou, Victoria, disse Trevor, estendendo uma pasta. Tenho cópias de tudo. O acidente, o encobrimento, os tratamentos negados. Vocês não entendem, sussurrou Victoria, desespero em sua voz. Eu não posso perdê-la. Ela já sabe, interrompeu Jade, apontando para Clara, que se aproximava silenciosamente. Eu sempre soube, mamãe, disse Clara, sua voz pequena mas firme. Eu te ouvia chorando todas as noites. O que eu nunca entendi foi por que você não me deixou tentar ver novamente. Victoria caiu de joelhos. Clara, mamãe. Clara tocou o rosto de sua mãe, mapeando suas lágrimas. Eu não te odiaria pela verdade. Eu te odeio pelas mentiras. Foi como se um castelo de cartas tivesse desabado. A poderosa Victoria Banner reduzida a uma mulher quebrada pela culpa e medo. O médico se aproximou hesitante. STA. Clara, o novo tratamento tem 60% de chance de recuperação parcial. Sua mãe o recusou por 5 anos consecutivos. Clara se voltou para Jade, procurando sua mão. O que você faria? Não importa o que eu faria, respondeu Jade, segurando a mão da menina. O que importa é o que você quer. Victoria observava, transfigurada pelo choque, enquanto sua filha finalmente tomava uma decisão que deveria ter sido dela há muito tempo. O império construído sob controle começou a desmoronar, não por exposição pública, mas pelo simples poder da verdade entre mãe e filha. O que tornou o momento ainda mais extraordinário foi como os papéis se inverteram. Victoria Bennett, a mulher que controlava fortunas e destinos com uma simples ligação, agora observava impotente, enquanto uma garçonete que ela tentou comprar e uma criança que ela tentou proteger através de mentiras redesenhavam completamente o futuro da família Bennett. Eu quero tentar o tratamento, declarou Clara finalmente, sua voz mais forte do que nunca. E quero que Jade esteja comigo durante todo o processo. Os olhos de Victoria, sempre calculistas e frios, agora transbordavam com algo que ninguém naquela sala jamais havia visto: vulnerabilidade genuína. E quando ela assentiu silenciosamente à decisão de sua filha, algo fundamental começou a mudar em seu relacionamento. O que ninguém poderia ter previsto naquele momento era que o verdadeiro milagre não seria apenas a possível recuperação da visão de Clara, mas o início doloroso e necessário da cura de uma família despedaçada por segredos e culpa. E para Victoria Bennett, a lição mais difícil estava apenas começando. Às vezes a salvação vem das próprias pessoas que pensamos poder manipular. 6 meses se passaram. O outono cobriu o jardim da mansão Banner com folhas douradas, enquanto Clara, usando óculos escuros especiais, apontava animadamente para a árvore mais próxima. Posso ver o contorno. É marrom e laranja ao mesmo tempo, exclamou, sua voz transbordando de alegria. O tratamento experimental havia sido um sucesso parcial. Clara não havia recuperado completamente a visão, mas agora podia distinguir sombras, contornos e, em dias bons, algumas cores. Para alguém que havia vivido na escuridão por 5 anos, era como redescobrir o mundo. Observando a cena da varanda, Victoria segurava uma xícara de chá com as mãos ligeiramente trêmulas. Seu império corporativo permanecia intacto, mas algo fundamental havia mudado dentro dela. A queda não foi pública ou financeira, foi pessoal. Ainda é difícil para ela, comentou Trevor, sentando-se ao lado de sua irmã. Ver Clara melhorar significa confrontar o que fiz e o que não fiz.
acrescentou Victoria, sua voz desprovida de sua frieza habitual. 5 anos perdidos pelo medo e culpa. Revor sorriu suavemente. Mas não 7 ou dezembro, ou uma vida inteira. Você finalmente parou de fugir. Na Bennett Technologies, as mudanças eram visíveis para todos. Asseio implacável agora saía pontualmente às 5 para comparecer às sessões de terapia de Clara. A Fundação Banner para crianças com deficiência visual, antes apenas uma fachada de relações públicas, havia se tornado uma prioridade real, financiando pesquisas inovadoras e tratamentos acessíveis. Jade observava essas transformações com otimismo cauteloso. Ela continuou a trabalhar como companheira de Clara, mas agora também coordenava os programas sociais da Fundação. Seu irmão Daniel deslumbrava plateias na Academia Wellington, seu talento finalmente encontrando o palco que merecia. Você sabia que isso aconteceria? Perguntou Victoria uma tarde, enquanto observavam Clara e Daniel tocarem piano juntos. Que ela poderia melhorar? Que eu poderia mudar? Jade refletiu por um momento. Eu sabia que Clara merecia uma chance. Quanto a você, digamos que apostei na possibilidade. Victoria assentiu, compreendendo. Sabe o que mais me assusta? Não é a ideia de Clara me culpar pelo acidente. É perceber quanto tempo passei tentando controlar tudo e todos quando o único controle real que temos é sobre nossas próprias escolhas. Naquela noite, Victoria chamou Jade em seu escritório. Sobre a mesa havia um conjunto de documentos. Quero que você dirija a fundação, anunciou sem preâmbulos. Não como funcionária, como parceira. Jade examinou os papéis, atônita. Victoria estava oferecendo 40% da fundação, autonomia completa e um orçamento que poderia ajudar milhares de crianças. Por quê? Perguntou Jade, ainda desconfiada após meses de jogos psicológicos. Porque você viu minha filha quando eu só via deficiência, respondeu Victoria simplesmente. Porque você viu verdade onde eu só via controle. E porque a fundação precisa de alguém que entenda que a compaixão não pode ser comprada. Havia sinceridade nos olhos da mulher que apenas 6 meses antes acreditava que tudo e todos tinham um preço. No aniversário de Clara, a mansão Banner recebeu convidados pela primeira vez em anos. Não executivos ou políticos, mas crianças da fundação e suas famílias. No centro do jardim, Clara, agora usando óculos que lhe permitiam distinguir formas básicas e cores, apresentava orgulhosamente uma exposição de esculturas táteis que havia criado. Para ver com as mãos, explicava aos visitantes. Algum arrependimento? Perguntou Trevor a Jade, observando sua irmã interagir com as famílias sem vestígio de sua antiga condescendência, sobre se juntar a esta família maluca? Jade sorriu. Nem por um segundo. Uma criança se aproximou, perguntando a Victoria se ela também era cega, confusa por vê-la com Clara. Não, querido, respondeu Victoria, ajoelhando-se ao nível do menino. Mas eu costumava ser, de certa forma. Minha filha e uma amiga muito especial me ensinaram como ver. Mais tarde, quando todos haviam partido, Clara deu a Victoria um presente, uma pequena pintura que havia feito, misturando texturas e as poucas cores que conseguia distinguir. Para lembrá-la de que às vezes temos que perder algo para realmente apreciar o que temos, explicou. Victoria Bennett, a mulher que pensava poder controlar o destino, havia aprendido a lição mais valiosa de sua vida com uma garçonete que se recusou a ter preço e uma filha corajosa o suficiente para escolher a verdade, mesmo quando era dolorosa. Seu império permaneceu, mas suas fundações foram completamente transformadas. Quanto a Jade, ela descobriu que mudar vidas não requer poder ou dinheiro, apenas a coragem de permanecer fiel aos seus valores, quando todos ao redor estão à venda. Às vezes, o simples ato de ver as pessoas como elas realmente são, além de suas deficiências, status social ou erros do passado, é o primeiro passo para transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Se esta história de redenção e transformação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram como pequenos atos de bondade podem desencadear mudanças profundas, e compartilhe nos comentários. Você já testemunhou como um simples ato de compaixão mudou completamente o curso de uma vida? Às vezes tudo o que precisamos para recomeçar é alguém que veja além de nossas falhas e nos lembre de que nossa história ainda não acabou.